Glória a Jesus. Amanhã você vai dizer para os irmãos que não vieram: você perdeu. Perdeu. Aqui tá bom, meu pastor? Você põe essa aqui. Amém. Tome o seu lugar, querido. Vou me ajeitar aqui. Obrigado. Isso, na frente. Maravilha. Eu já vou me apresentar para os irmãos, tá? Nós é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês nesse dia tão especial, 11º dia desse propósito que todos os anos os irmãos trabalham, né, nessa proposta. E a primeira vez que eu estou aqui com vocês, é a primeira vez que eu venho em Viema. E então eu quero assim expressar minha gratidão de estar aqui, poder compartilhar, trazer aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós, tá? Vou me apresentar brevemente. Eu confesso para os irmãos que eu tenho um conteúdo muito profundo para passar para vocês hoje, né? Sei que é um meio de semana ainda, né? Todos trabalham praticamente amanhã pela manhã, mas eu vou pedir assim o seu carinho para ter esse tempo assim de total atenção. Eu trabalho com projeção, então eu vou passar alguns slides para vocês. Dou toda a liberdade de, se você quiser tirar foto, tá bom? Tá ali também na mesa da igreja, na mídia, porque a gente entende que aquilo que Deus nos entregou a gente reparte. Então, porque eu vou trazer conceitos para vocês, vou trazer algumas frases que eu tenho certeza que vai mexer com você. Meu nome é Adriano Freitas, eu sou de Goiânia, sou goiano, nascido no interior de Goiás. Sou comedor de piqui até parecer que está com hepatite, de tão amarelo que eu fico. Sou viciado em piqui. Eu sou o famoso goiano papepi, né? Pamonha, pequi e pimenta. Eu sou aquele goiano do pé rachado, tá? Sou pastor, moro em Goiânia atualmente. Sou membro da Igreja Batista. Eu não sou pastor de igreja, eu sou pastor na igreja. Meu ministério é itinerante, já há quase 15 anos, ministrando pelo Brasil. Então, sou membro da Igreja Batista, lá de Tangará da Serra, uma igreja batista em células, uma igreja do meu amado pastor Tiago Abá, pastora Cibele Abá. Do ministério, eu faço parte do ministério do pastor Eurípides Mendes, e sou diretor acadêmico da EFOL Brasil. Eu sou coordenador da EFOL Brasil, rodando o Brasil aí com a nossa Escola Integral de Formação de Libertadores da Família, de cura emocional e de pastoreamento inteligente. Então nós temos rodado o Brasil aí com essa escola. Não só sou diretor acadêmico, como também sou professor, escola da qual a nossa origem, né, foi o pastor Cote Marco de Souza Borges, pastor Cote ali de Curitiba, da base da Jocum de Almirante Tamandaré. Jocum, que é a maior agência do mundo, missionária, jovens com uma missão. Então, queridos, vou pedir depois com carinho para você nos dar o privilégio de seguir nas nossas redes sociais. Tem ali registrado todas as minhas mensagens, os nossos trabalhos, a nossa agenda, né? E é simples, PR Adriano Oficial. YouTube, Instagram, você já vai me localizar ali também no Facebook. PR Adriano Oficial, tá bom? Queridos, sou casado com essa linda mulher, com essa linda esposa maravilhosa. Agora está fazendo, em dezembro fizemos 25 anos, fez 25 anos que eu realizei o sonho dela de casar comigo. Não foi fácil. Casamos na igreja. O nome dela é Virgínia Freitas, ela também é pastora. Tá? Foi ordenada junto comigo. E tem aí o fruto do nosso amor, a Isabela Vitória Freitas, essa preciosidade que agora em fevereiro faz 15 aninhos que Deus nos concedeu essa graça aí,
da Isabela Vitória. Vocês vão entender até o final dessa ministração que eu só estou aqui hoje por causa delas. Há um propósito nisso, tá? Eu vou fazer de tudo para inserir o tema de hoje, essa semeadura, esse plantar e colher, esse semear, essa primícia, essa oferta, né, de valor. Mas eu entendo na vida, vocês vão me ouvir até o final, que o bem de maior valor é a família, e tudo que eu prego é a partir da família. Eu ministro avivamento, eu sou um avivalista, eu nasci na Batista, eu sou um pastor batista, mas o meu apelido é Batisbleia, para os antigos aí, porque eu sou do reteté, eu sou do manto calamanto, eu sou do xaracatá, do x para lá para trás. Então a gente tem essa pegada, mas tudo que eu ministro é a partir da família, tudo. Eu tenho certeza, querido, tenho certeza que até o final dessa ministração, eu tenho convicção que até o final dessa ministração, uma chave na sua vida vai virar. Algo será acessado dentro de você, algo será acessado na sua vida. Eu vou falar dessa oferta, eu vou falar dessa palavra, né? A palavra que a gente vai ministrar hoje vai falar com os homens, vai falar com as mulheres, vai falar com os maridos, vai falar com as esposas, vai falar com o casamento, vai falar com os filhos, vai falar com os pais, vai falar com as mães, dentro daquilo que é a maior oferta da vida, que é o valor imensurado que é a sua casa. Por isso nós vamos trabalhar nessa temática, colocando a casa em ordem, restauração familiar. Eu não acredito, queridos, no agir, no mover de Deus. Você é interessado naquilo que se diz respeito à família, casamento, filhos, né? Que realmente é para chocar. Eu costumo falar que eu não sou um bom pregador, eu sou um bom contador de história. Mas as histórias da minha vida, e tem dado vida à minha história. Como eu tive a liberdade, né, no almoço com o pastor e com a pastora, eu sou daqueles pregador que eu tenho consciência que talvez eu prego e não volte, porque a nossa mensagem, ela diz muito a respeito de confronto, tá? Mas eu espero sim deixar um legado aqui e poder no final você adquirir o nosso material, livros, testemunhos, apostila do meu seminário. Eu tenho 4 seminários que rodam no Brasil, seminários para homens, né? Hombridade e caráter. É palavra para os cuecão mesmo, para os calça frouxa, apertar a calça. É palavra para homem, para arrancar pica-pau do oco, como nós dizemos em Goiás. Eu tenho um seminário de maturidade, onde eu ministro para líderes, né, falando sobre identidade, vocação e propósito. Eu tenho um seminário de cura emocional, que inclusive é o meu livro, que está sendo já rodado agora. Provavelmente daqui 20 dias ele fica pronto. Meu 3º livro, Lidando com as Feridas do Passado. Eu tenho um seminário só na área de cura emocional. E também o meu carro-chefe, que é o seminário Restauração Familiar, colocando a casa em ordem, que é o tema da minha apostila que está ali, e é o tema do meu livro, que também é o meu testemunho pessoal. Querido, eu creio tanto, que esse propósito de santidade, de avivamento, ele começa em casa. E Deus me inspirou nessa frase, ela é baseada em 2 versículos que Paulo escreveu. Essa frase para mim ela faz muito sentido. Só é possível viver a santidade em Deus se dentro de casa os princípios e os valores do Deus que nos santifica. Só é possível viver essa santidade se dentro de casa a gente viver os valores e princípios do Deus que nos santifica. Observe, tá? Repito, tá bom? Se você usar o seu celular, que use somente para isso, pode tirar foto da projeção, anote, eu tenho muito conceito para te passar, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então fique bem à vontade aí, para poder usar aí desse material. Queridos, eu sou tão convicto disso, porque Paulo, quando ele vai falar de ordem na igreja, muita gente pensa que essa palavra, pastor Paulo, é só para pastores, e não é. Ela é para casa, para o homem. Que Paulo, quando vai escrever a Timóteo,
ele fala o seguinte: Timóteo, que o homem tem que ser marido de uma só mulher, né? Não dado ao vinho. Aí ele começa no verso 3 e 4, ele fala assim, 4 e 5, perdão, Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, que ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com muita ou com toda dignidade. Isso aqui, meu irmão, é muito sério. Que o homem do Senhor, o cristão, o adorador, claro que também o obreiro, o diácono, o presbítero, o evangelista, pastor, bispo, tem que ter no mínimo a casa em ordem, governar a casa. E eu vou estar falando hoje sobre sacerdócio. Espero, e você não vai beliscar a costela do teu marido. Vamos estar falando alguma coisa para os homens aqui e também para as mulheres. E ele dizendo com toda a dignidade de ser homem, a dignidade de ser um pai, a dignidade de ser um marido, a dignidade de ser uma esposa. Pois se alguém não pode governar a própria família, como, pois, não é governará, cuidará da casa do Senhor. O cuidado da igreja, pastor cuida de ovelha. Quem cuida da igreja somos nós, membros da comunidade. Pastor cuida de ovelha. Você não vê Jesus cuidando no seu ministério, ele está trabalhando com pessoas, mas o templo, o cuidado, o templo, a família, o cuidado é do homem e da mulher. Então, baseado nisso, eu quero trabalhar pelo menos nessa temática, dessa oferta. A oferta, até onde você pode ir para ofertar e semear a sua vida em favor da sua casa. Até onde você está disposto a manter sua fidelidade com essa comunidade em favor da sua família. A fidelidade nos dízimos e nas ofertas. A fidelidade nos propósitos que essa casa, que inclusive, como já foi dito, né, bonita, confortável, que é em favor da sua casa e da sua família. Até que ponto você vai? Nós vamos estudar isso aqui hoje, bem objetivo. Porque, querido, o maior problema da desordem familiar, da desorganização moral, da desorganização emocional e da desorganização espiritual, foi falado aqui, né? Pessoas que já não oram mais como antigamente, já não buscam mais como antigamente, ou não leem Bíblia. O problema maior é porque causa isso, a disfunção familiar. Pastor, o que seria uma família disfuncional? É uma família com a decadência moral familiar e perda de princípios e valores. Se percebe, pastor Paulo, eu atendo pessoas quase todos os dias, online, viajo muito. Estávamos em Dourados ontem, né? Mostrei para o pastor lá, um jovem da igreja, a família da igreja, 16 anos, a mãe ligando desesperada para minha esposa, lá da cidade que eu congrego, Tangará da Serra, no Mato Grosso, um jovem de 16 anos, querendo suicidar, e detalhe, nasceu na igreja, tá? Líder de célula, menino novo, bonito, por causa da disfunção dos pais. Eu tive sentando com eles, eu passei a virada do ano lá na igreja que eu congrego, sentei com os pais, eu falei assim, ó, a base do casamento de vocês não são os seus 2 filhos, mas a base moral dos seus filhos é a saúde moral do seu casamento. Conversando com os obreiros da igreja, líderes, um é tesoureiro da igreja, a igreja lá que eu congrego tem 1.300 membros, ele é o tesoureiro principal, obreiro há muitos anos, e aí começa a achar que isso não tem valor, e aí começa o que? Uma decadência moral. O que seria essa decadência moral? É os homens viciados em pornografia, com masturbação compulsiva, as mulheres cada vez mais frígidas, mulheres também traindo seus maridos, os pais não exercendo a função de pai, a mãe não exercendo a função de mãe.
Os filhos não respeitam mais seus pais. Essa geração que só mexe em celular, acorda meio-dia, passa a noite jogando, não respeita pai e mãe. Umas moças preguiçosas, uns camaradas de 18 anos que não tem um pingo de vergonha na cara. Acorda 11 da manhã e ainda fala: mãe, quero leite com Toddy. Essa geração é uma vergonha. Essa geração calça frouxa. Essa geração calça frouxa. Essas meninas que casam, olha aqui, queridos, essas meninas que casam com 25 anos, passam um mês e surtam, porque não sabem fazer nada em casa. Queridos, eu estou falando de uma geração que Salomão cita, Provérbios 30, 11, 12, 13 e 14. Existe uma geração que amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Existe uma geração que por fora ela se acha que purificou, mas a vida não é purificada. Existe uma geração cujos dentes são espadas e as bocas afiadas para consumir e destruir aqueles que lhe querem bem. Queridos, está na Bíblia, isso é Salomão escrevendo isso. Uma geração que a moralidade está zero, a decadência moral crônica, e eu estou falando isso na igreja, querido. Divórcio hoje se tornou comum, já não há mais princípios e valores. Não sei se você parou para analisar o estado do Mato Grosso do Sul, queridos. Proporcionalmente, é o segundo estado onde tem maior divórcio no Brasil. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul registra mais de 8.000 feminicídios a cada 6 meses. O Brasil registra 400.000 divórcios por ano. E o ranking dos estados brasileiros, mais o Distrito Federal, proporcionalmente, o segundo lugar é do Mato Grosso do Sul. Essa cidade, a pastora Maria registra, vocês conhecem a pastora Maria, né? Pastora Maria da Penha. Ela registra, em média, por mês, 1.900 denúncias numa cidade de 28.344 habitantes. Para cada cidade que eu vou, estudo, querido. Uma cidade que em 2019 e 2020 diminuiu o índice de violência, conseguiu e foi referência, uma das cidades referência no Mato Grosso do Sul e na região centro-oeste, que é a nossa região, faz parte de Goiás também. Mas com a pandemia aumentou em 27% a violência contra a mulher, abuso infantil, tanto físico quanto sexual. Divórcio aumentou em 33% em Iviema. Queridos, como eu falo para vocês, eu vivo isso, minha mensagem não é agradável. Você vai ver que também não tem revelação. Minha mensagem não tem revelação. Mas eu trago para você uma consciência como igreja daquilo que nós precisamos exercer, porque aí vivemos uma decadência moral e achamos que a vida, querido, é resolvida na igreja. Não é. Na igreja nós reunimos os irmãos para celebrar quem nós somos dentro de casa, quem que nós somos como marido. A igreja, querido, olhe para mim, paz, em nome de Jesus, desculpe, eu tenho que falar isso. A igreja não vai resolver a educação do seu filho, não é a escola, não é a política. Quem resolve a educação de filho é um pai e a mãe saudavelmente relacional, mas os pais estão todos surtados. Anote essa frase que eu vou falar, eu devia ter escrito ela na projeção. Todos os dias nós vemos pais tendo sucesso na sua carreira profissional, produzindo filhos deformados no caráter. Vou repetir devagar que você vai querer notar. Cada vez mais nós vemos pais e mães tendo sucesso na sua vida acadêmica, profissional, mas cada vez mais formando filhos deformados no caráter. Pastor, o senhor é contra isso? É claro que não. Oxalá que aqui estejam as pessoas mais prósperas financeiramente dessa cidade.
Queira Deus que isso aconteça, querido. A questão é quando isso se torna a oferta pela sua vida e você deixa a sua família para trás. Escute isso, eu vou antecipar uma das principais frases do meu livro e do meu seminário. Ter sucesso na vida não é chegar em primeiro e nem vencer. Ter sucesso na vida é independente de onde você chegar, a sua família chegará junto. Isso é ter sucesso, isso é dignidade. Vocês vão me ouvir até o final e vão entender por que o meu testemunho eu falo isso. Decadência moral familiar e perda de princípios e valores. Pastor, por que uma casa, uma família, mesmo na igreja, chega a esse ponto? Vamos lá, 4 passos para você entender o porquê desse adoecimento moral e desse abandono de princípios e valores. Primeira coisa, olha que interessante isso que Deus colocou no meu coração. Toda pessoa tem uma história, toda história traz uma bagagem. Vocês vão ouvir a minha historinha hoje, você vai ver que eu trago uma bagagem na vida, eu trago uma história na vida. Se eu sentar com cada um tem uma história, e essa história traz bagagem. A questão não é ter bagagem, o problema não é ter bagagem na história. O problema é quando essa bagagem está doente e você não consegue lidar com os problemas da vida. Os problemas financeiros, moral, emocional. E aí vem chorando, pedindo aconselhamento. E hoje, tenho certeza, se eu for sentar com o senhor, com a pastora, e a gente for conversar, eu tenho certeza que vocês recebem a mesma coisa. Quando você vai entender um casal, o que eles vêm falar? Minha esposa não quer sexo, ele está viciado em pornografia, pega ele masturbando, é a conversa. Eu não atendi, eu ainda quero atender. Eu quero atender, pastor, um casal que vem falar: pastor, vem nos ajudar, ora por nós, sabe, estou com um problema financeiro, entrando num negócio errado. Então assim, a gente é fiel, mas assim, foi empurrado. Não, é só problema moral, sexual. Então todas as pessoas têm uma história e trazem uma bagagem. A bagagem, olha só que interessante, estou construindo com você. Primeiro passo, segundo passo. A bagagem dessa história pode determinar áreas da sua vida que precisam ser tratadas. Esse é o problema. Carregar a bagagem, vocês vão ver a bagagem da minha vida. A vida me bateu, meu irmão. A questão é o que eu faço com o que fizeram comigo. O problema não é o que fizeram com você, mas é o que você está fazendo com o que fizeram com você. Esse é o problema. Então a bagagem dessa história pode determinar áreas da vida que precisam ser tratadas. Áreas da vida que precisam ser tratadas revelam deformidade de caráter. Ah, querido, eu tenho uma mensagem. Tem uma mensagem de quase 2 horas. Tem ali um pendrive com 60 mensagens minhas, e lá tem pelo menos quase 18 horas de seminário. Se você quiser, em MP3. Eu tenho uma mensagem, pastor Paulo, que eu ministro ela, falando sobre deformidade de caráter, reconstruindo o sucesso moral na vida. Só falo sobre caráter. Então áreas da vida que precisam ser tratadas revelam deformidade de caráter. Deformidade de caráter revela traumas e feridas não resolvidos nessa aqui, história. Repare que eu comecei com história da vida, e terminei com história. Hoje Deus vai acessar algumas histórias da sua vida. Talvez algo que caiu no esquecimento, talvez algo que você imagine que não tem importância, e tem importância. Você vai ver que tem. Então nessa proposta, desses 4 passos que eu dei com vocês, eu construí um conceito. Sabe aquele negócio que Deus te dá? Sabe que você está orando e Deus fala: escreve, e seu coração começa a arder e você começa a escrever? Quero compartilhar com vocês esse conceito, a partir daquela construção. Quem despreza princípio abre mão de valores. Quem abre mão de valores ignora a vida. Quem ignora a vida negligencia a própria família. Quem negligencia a própria família rejeita a si mesmo. Hoje nós vivemos a maior síndrome de rejeição da história. Mulheres rejeitando seus maridos, maridos rejeitando as suas esposas, trocando suas mulheres por outras mais novas, mulheres trocando homens por outros mais novos, filhos rejeitados pelos pais, uma epidemia de crianças sendo criada por vó, em vez de ser criada pelo pai e pela mãe.
vai sendo criada pela avó. Há um surto, querido, dessa geração. Se eu falar um negócio para você, é só um conselho, tá? Eu falo isso com mais detalhe no meu seminário. Vô e vó só serve para duas coisas: estragar e curtir neto, só. Quem educa é pai, quem educa é mãe. Então não jogue a responsabilidade para os seus pais, aquilo que é responsabilidade sua. Se sua mulher está cansada, camarada, cria vergonha na sua cara, vai trabalhar em 2, 3 serviços, mas deixa a sua esposa ser mãe e ser esposa. Ninguém pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir a Ele. Ninguém tem direito de reclamar aquilo que tolera. Se você tolera isso, meu irmão, então você não tem o direito de reclamar. Primeira coisa que você faz é abrir mão de princípios. E quem abre mão de princípios despreza valores. Ao fazer isso, você está ignorando a vida. Ao ignorar seu filho, você está ignorando a vida. Ao ignorar a vida, você negligencia a família. Se você não sabe, já passou, infelizmente, 51% da população brasileira não tem o nome do pai no registro. Nós estamos vivendo uma geração adoecida, porque esqueceram dos valores. 70% dos jovens que entram na faculdade, jovens na igreja, 70% desviam do evangelho. A cada 100 moças cristãs que vão para a faculdade, 43 param a faculdade porque engravidam. 89% dos jovens na igreja do Brasil de 2010 para cá não casam mais virgem. 87% de crianças e adolescentes entre 8 e 13 anos já tiveram algum tipo de experiência sexual na internet. A cada 4 horas morre uma mulher assassinada pelo marido, pelo ex-marido, pelo namorado ou pelo ex-namorado. Não pode ser anunciado isso, por isso que você não divulga, mas a gente sabe aonde pesquisar. Por dia no Brasil morrem, suicidam 27 adolescentes entre 11 e 14 anos. Nós viemos aqui, querido, para resgatar esses valores, para você não ignorar a vida, para você voltar para a sua família, porque aí você vai vencer a rejeição. Dentro disso eu vou contar uma história para vocês agora, da Bíblia. Vou ler com vocês, na verdade, para a gente ganhar tempo. Eu vou ler, você só anota a referência, depois você medita em casa. A versão que eu gosto é a NVI, eu projeto até para ganhar tempo, tá? Eu vou ler Marcos 8, 22 a 26, você vai ver que toda essa história tem tudo a ver com o que eu estou falando, tem tudo a ver com a minha vida. Marcos 8, 22 diz assim: eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego suplicando que Jesus tocasse nele. Verso 23, Jesus então pegou o cego pela mão e depois de cuspir nos seus olhos, impondo-lhe as mãos, lhe perguntou: você está vendo alguma coisa? 24 começa falando: ele então respondeu a Jesus, levantando os olhos, disse: vejo as pessoas, elas como árvores, mas as vejo como árvore andando, como árvores caminham, ou elas parecem árvore andando. A ordem aí da tradução não vai mudar o sentido do texto. Verso 25, então Jesus tornou a impor as mãos sobre aquele homem, aí os seus olhos foram abertos, sua vista foi restaurada e ele enxergava tudo claramente. Verso 26, então Jesus disse a ele: vai para a sua casa e não entre no povoado. Querido, essa história escrita em Marcos tem uma particularidade, né? Marcos não foi discípulo de Jesus, né? Provavelmente Marcos, segundo os historiadores, converteu numa palavra de Pedro ou de Paulo, tanto é que Paulo cita João Marcos, né? É o Marcos, o autor do Evangelho. O Evangelho de Marcos foi escrito em torno de 60, né? Depois de Cristo, né? E Marcos foi escrevendo conforme Pedro ia falando para ele,
e também através de reportagem, ele perguntando para as pessoas por onde ele passava que viveram os milagres de Jesus. E há uma particularidade, esse texto é citado, em outro evangelho, que fala que Jesus cospe no chão, faz um lodo e passa, mas eu gosto dessa aí, porque você vai ver mais 4 passos que eu vou dar aqui agora, para a gente poder entrar no meu testemunho e aí orar com os irmãos. Eu sou igual carro-álcool antigo, viu, meu irmão? Demora a pegar, mas quando eu pego, tá bom? Aí a gente dá sai aquele xaracatazinho, viu? Sou igual carro-álcool antigo. Primeira coisa, eu vou saltar agora como se fosse um sermão expositivo. Eu vou tirar 4 princípios do próprio texto, tá? Vou trabalhar com você nele, e na verdade esses princípios são aplicativos, tem como você aplicar na vida. Então o primeiro princípio que eu quero trabalhar é do primeiro e iniciando o segundo versículo que li, dizendo: vieram para Betsaida uns homens, trouxeram um cego, suplicando que Jesus tocasse nele, sim ou não? Que Jesus o quê? Tocasse nele. 23 começou, ele pegou o cego pela mão. Diz uma coisa, o que o cego pediu para ele? Todo mundo? Não foi todo mundo não, eu só escutei a voz do pastor. Todo mundo, vai lá. Que Jesus o quê? E o que Jesus fez com ele? Então o problema dele está resolvido aí. O que eu aprendo com isso, pastor? Com esse primeiro passo, pediu que tocasse e Jesus pegou pela mão. Eu aprendo o seguinte: nem tudo que a gente pede para Deus é exatamente o que Deus tem para nós. Está além. Ele pediu que Jesus tocasse, Jesus tocou, pegou ele pela mão, mas Jesus levou ele para fora do povoado, querido. Deus vai levar você para fora desse momento turbulento que você está vivendo, desse momento de crise no seu casamento, e vai fazer você voltar a enxergar a sua família como ela é, uma família restaurada por Deus, uma família dada por Deus. E hoje Deus vai abrir os seus olhos para enxergar a tua mulher, para enxergar o teu marido, para enxergar os filhos enxergar os pais. Jesus foi além com aquele camarada, e detalhe, querido, Jesus leva ele para fora do povoado, que é o próximo passo que eu quero trabalhar com você dentro do versículo 23. Pastor Paulo, Jesus leva ele para fora do povoado. Gente, se Jesus ia curar aquele camarada, para a glória de Deus, para o evangelismo, seria melhor Jesus curar ele no meio da multidão, onde todo mundo sabia que ele era cego de nascença, cego de Marredeci, ou curar ele sozinho no lugar? Era melhor curar ele na multidão, não era? Eu falei, rapaz, esse homem, eu conheci ele, mas Jesus leva ele para fora, sabe por quê? Porque tem hora que Jesus, para trabalhar na nossa vida, ele mexe na nossa zona de conforto. A roupa que aquele cego tinha, ele trabalhou para comprar, ou mais provável que alguém doou para ele? O que vocês acham? Ele era cego de nascença, não, pode falar. Alguém doou, correto? A comida que ele comia, ele pegava o ticket de refeição, ia lá no supermercado comprar, ou é alguém que preparava e dava comida para ele? Tanto é que para ele chegar até Jesus, foram pessoas que levaram, ele era totalmente dependente dos outros. Ou seja, ficar no povoado era zona confortável. Por que Jesus tira ele? Para mostrar para ele que agora, em vez dele ganhar roupa, ele ia trabalhar, ele ia ter que produzir, ele ia ter que fazer alguma coisa que a vida inteira ele recebeu, sim ou não? Mas tendo recebido a graça de Deus, agora oferece. Agora olha aqui para mim, querido, quando você olha para sua esposa, você olha alguém que vai te dar alguma coisa, ou você olha para uma pessoa que você tem que oferecer a vida por ela? Quando você olha para o seu marido, você olha para o seu marido para como quem vai receber algo dele, ou alguém que tem que oferecer a vida em favor dele? Pais, quando você olha para os seus filhos, você olha para os seus filhos a partir do que eles vão te dar amanhã, ou a partir dos pais que oferecem a vida pelos seus filhos? Filhos, quando você olha para os seus pais, você olha para os seus pais a partir daquilo que eles te dão, ou você olha para o seu pai e para a sua mãe buscando honrá-los? Porque é o primeiro mandamento com promessa: se não honrar pai e mãe, vai para o inferno, meu irmão, e mais, vai morrer cedo. A Bíblia fala: honra pai e mãe para ter vida longa. Essa geração rebelde, boca dura. Querido, como que nós fazemos? Nós olhamos pelo conforto que os nossos pais proporcionam, ou no princípio do Evangelho, de tirar a gente da zona de conforto? Pastor Paulo, me permita falar. Deus está mexendo em pessoas, membros e obreiros dessa igreja, que
está na zona de conforto, sabe? Não se envolve mais em favor do reino. Não, já chegamos, não chegamos não, irmão, está longe de chegar. Tem muito a que fazer. Sabe o que os pastores estão fazendo hoje? Fazendo o que Jesus mandou. Ergam os olhos e vejam, os campos estão prontos. Orem ao Senhor para enviar trabalhadores, porque grande é a seara, mas os ceifeiros, os colhedores são pouco, o povo não quer trabalhar. Querido, quando eu converti, os mais antigos que vão lembrar, segunda-feira era curso de batismo, terça-feira culto de oração, quarta-feira era culto nas casas, quinta-feira era culto de libertação, sexta-feira era culto de ensino, sábado culto de jovens, domingo de manhã escola dominical, domingo à noite culto de celebração. E sem dizer que a maioria da sexta-feira tinha vigília. Hoje tem 2 cultos na semana. A pessoa não vem porque está cansada. E agora com o culto online, teve assim, rapaz, a unha está encravada. Até o final você vai ver meu testemunho de um homem que a vida trouxe para isso. Então eu já trabalhei com vocês 2 princípios, eu vou para o terceiro agora. Esse terceiro e quarto eu precisaria gastar mais tempo com ele, mas não posso. Não é porque eu não posso, é porque eu quero respeitar o horário dos irmãos, que a maioria de nós, como eu disse, tem suas responsabilidades amanhã. No terceiro princípio, Jesus cospe nos olhos daquele homem. E eu olhei outras traduções e até fui no original, é isso mesmo, tá? Jesus cuspiu nos olhos daquele homem. Jesus já tinha, em outra história, falado que ele curou o cego. Lembra do cego Bartimeu? Tem até um evangelho que fala 2 cegos a caminho de Jericó, tem outros que falam 1 só. E Jesus falou assim: o que você quer que eu te faça? Ele falou assim: quero voltar a ver. Jesus falou: então veja. E ele voltou a ver, sim ou não? Mas Jesus faz algo diferente aí. Ele quebra o protocolo. Ele vai lá e cospe nos olhos daquele camarada. Querido, tem coisa para Deus resolver na nossa vida, na nossa família. Ele precisa quebrar protocolos na nossa vida. Porque o homem pode até fazer planos, mas a coisa certa, a resposta certa, vem dos lábios do Senhor. Aquele homem só pediu para Jesus tocar nele. Jesus foi muito além, tirou ele da zona de conforto, agora quebra o protocolo na vida dele. Às vezes, que até num momento desse de ofertório, de desafio, que tem uma pessoa que apoia isso, sou eu. Pelo conforto, pelo bem-estar, um desafio. Nossa igreja lá faz na virada, no culto da virada. Nossa igreja faz no culto da virada a oferta de primícias. E aqui, isso não muda nada, aqui é no 11º dia. Mas tem hora que nós precisamos quebrar o protocolo e parar com essa mesquinharia nossa, essa mesquinharia. Nós ficamos pensando nos problemas de amanhã, para não ter que dar hoje, querido. E Jesus fala: não andeis ansiosos com o que haveis de comer amanhã. Deixa Deus colocar no seu coração aquilo que Ele quer quebrar protocolo. De repente o valor que você trouxe hoje vai ser maior. E com muito respeito, o pastor aqui foi respeitoso, e ele entende pessoas que não têm condições. Obviamente, o importante é você permitir que o Espírito Santo quebre protocolos na sua vida. Dentro desse princípio, eu ando para o 4º passo. Esse aqui eu gastaria 40 minutos com vocês só falando isso aqui, ó. Jesus pergunta para ele: vê alguma coisa? Ele disse: vejo as pessoas, elas parecem árvores andando. Queridos, aquele camarada pediu para Jesus tocar nele. Ele era cego de nascença. Então Jesus leva ele para fora do povoado, cospe nos olhos, e Jesus pergunta: vê alguma coisa? Ele fala: vejo as pessoas. Querido, aquele cego já estava curado, sim ou não? Já, ui. Ele cego de nascença. Aí ele fala assim: veja as pessoas, mas o problema não é ver. O problema é discernir o que se enxerga. Porque nem todo mundo que vê enxerga, mas todo mundo que enxerga sabe o que está vendo. Vou repetir devagar para você notar. Nem todo mundo que vê enxerga, mas todo mundo que enxerga sabe exatamente o que está vendo. Queridos, esse camarada, ele tinha que ir além daquilo que ele via. E agora eu trago aqui pelo menos 2 minutinhos para vir falar disso, que eu preciso falar. Que a pergunta que não quer calar é: como temos enxergado a nossa família? Como você enxerga a sua família? Porque se você não sabe, madeira na época era como o petróleo de hoje. Madeira e tecido na época era a matéria-prima de maior comércio e de maior valor. Aí vem a pergunta que não quer calar: como você enxerga o seu casamento?
Como que você enxerga essa igreja? Como que você enxerga o teu marido? E aí, querido, responda para você dentro do seu coração. A casa que você mora tem valor pelo preço que ela custa ou pelas pessoas que moram lá dentro? O carro que você anda tem valor pelo ano e pelo preço que ele custa ou pelas pessoas que ele carrega? Essa igreja tem valor por esse prédio maravilhoso, bonito, por esse conforto climatizado, ou pelas pessoas que aqui congregam, que às vezes você passa do lado e nem cumprimenta, nem pergunta como é que ele está? Quando você vai no supermercado, querido, você vai em busca só da promoção, ou você aproveita a promoção para cumprimentar aquela caixa que ganha um salário de miséria e fica 10 horas sentado ali para te atender? Quando você vai na padaria, você escolheu a padaria porque o pão é bom, ou aproveitando que o pão é bom, você cumprimenta o padeiro que levantou 3 horas da manhã para preparar esse pão para você? Quando você vai num açougue, você escolhe aquele açougue porque a carne é boa, ou aproveitando que a carne é boa, você cumprimenta o açougueiro que acordou 4h30 da manhã para desossar um traseiro e separar cada pedaço para você? O que você valoriza na vida? Coisas ou pessoas? Aquele homem olhava para as árvores e confundia com pessoas. Ele via a pessoa como matéria-prima, como objeto. O seu casamento é um objeto para você, ou é de um valor imensurável que Cristo salvou também o seu casamento, a sua mulher, os seus filhos, o seu marido? Como que enxergamos essa cidade? Como que você enxerga o seu trabalho? O seu trabalho tem valor pelo salário que ele te paga, ou pelas pessoas e os colegas que trabalham com você, que você nunca falou do amor de Deus para eles? O que tem valor para nós, irmãos? A sua família tem valor pelo bem que ela te deixou, ou vai te deixar, ou pelo que Cristo representa na vida deles através de você? Jesus, quando fala isso para ele, meu irmão, eu vejo homens andando como árvore, como árvores caminham, confundo as coisas. Jesus estava dizendo para aquele homem: agora você vai enxergar a sua casa, agora você vai enxergar a vida, agora você vai dar valor naquilo que realmente tem valor. Nós precisamos voltar a olhar os olhos da vida, irmãos. Homens voltar a olhar as suas mulheres, mulheres voltarem a olharem os seus maridos, pais olharem para os seus filhos, filhos olharem para os seus pais e enxergar a vida, enxergar o amor de Cristo. E a partir de mim, todos saberão que Tu és Senhor. É a partir da minha vida, é a partir da minha vida. Queridos, entendam uma coisa: a leitura que a Isabela faz da vida não está na escola, não está nem na Bíblia. A leitura que a Isabela faz da vida está em mim. Eu sou o livro da vida para a Isabela. É a maneira como eu trato a mãe dela, é a maneira como ela vai tratar a vida. A maneira como a mãe dela me trata é a maneira que a Isabela vai aprender a tratar a vida. Escute isso, filhos, jovens e maduros. A maneira como você trata os seus pais, a vida vai te tratar. Se você trata os seus pais mal, a vida vai te pôr no chão. Mas se você honra os seus pais, a vida vai te honrar. Como que nós enxergamos a vida? Como que nós enxergamos o sonho das pessoas? Como árvores ou como pessoas? Um simples pedido de toque. Talvez hoje você chegou aqui e falou: Senhor, quero sentir o teu toque. Ele está te levando muito mais além. Agora há um detalhe nisso. Quem está pegando aqui não é um pastor, meu. Vocês não receberam um pastor. Vocês estão recebendo Adriano Freitas de Almeida, CPF 865-011-60197, marido de Virgínia Freitas, pai de Isabela Freitas, filho do senhor Anajarino e da dona Henriqueta, irmão mais velho, irmão do meio, do irmão mais velho Alessandro e da irmã mais nova Érica. Sabe quem me recebeu? Aquela recepcionista que me recebe ali: pastor, não tem que receber um pastor. Você com muito carinho colocou a gente num excelente lugar. Aquela recepcionista tem que receber um marido, um pai, um homem de honra, com uma postura de homem. A maneira como eu lido principalmente com o sexo oposto, fala da maneira como eu lido com a minha mulher, com respeito. Os homens de hoje não têm mais respeito. As conversas no WhatsApp é uma vergonha. Os tipos de grupo que você participa.
Querido, as pessoas têm que olhar para mim, porque eu como pastor não me valida ser marido, mas eu como um bom marido me valida ser pastor. Eu como pastor não me valida ser pai, mas eu como um bom pai me valida a ser um pastor. Não me avalie por essa mensagem que talvez você nem esteja gostando, porque eu sei que ela é complicada. Me avalie ligando para minha mulher e perguntando como que eu sou como marido. Liga para o meu pastor Tiago Abá e pergunta como eu sou como membro da igreja. Liga para o Eurípides Mendes e pergunta como eu sou como pastor no ministério. Aí começa a avaliar minha vida. Talvez eu seja uma pessoa boa, mas se não começar em casa, eu fracassei na vida. Se isso não for na minha casa, eu fracassei. Minha filha fala: pai, por que o senhor é tão firme comigo? Eu falei: sabe por quê, filha? Porque eu sou o seu sucesso na vida significa que é minha obrigação, mas o seu fracasso significa que eu fracassei como pai. Os pais hoje não têm essa consciência. Eu fiz de tudo por esse menino, de repente o que ele precisava você não fez, que foi falar não quando você só dizia sim. Não põe limite nesse menino, não põe limite na internet dessa menina, não põe limite no celular dessa geração. Filhos que não sabem ouvir não de pai, amanhã vão dizer sim para tudo que não presta na vida. Vou repetir devagar, porque isso aqui é um conteúdo do meu seminário. Filhos que não ouvem não do pai e da mãe, amanhã vão dizer sim para tudo que não presta na vida. E tem um detalhe, querido. Jesus tirou aquele homem da multidão, levou ele para um lugar sozinho. Tem coisa, pastor Paulo, que eu aprendi, que Deus não fala com a multidão, Ele fala no particular. Tem coisa que Deus faz na multidão, mas tem coisa que não. Deus está falando no seu particular, no particular do seu casamento, no particular do seu momento em que você está só. Porque o melhor momento para avaliar o seu caráter é quando não tem ninguém te observando. Aí as suas ações vão falar do seu caráter. E há um detalhe, para a gente terminar e eu contar minha historinha rapidinha para vocês. É interessante que Jesus não manda aquele camarada para o povoado: vai lá testemunhar o que eu fiz na sua vida. Para onde Jesus manda ele? Vá para a sua. O que Deus está fazendo na sua vida aqui hoje é para você ir para a sua casa e consertar com a sua mulher, consertar com o seu marido, consertar com seus pais, consertar com seus filhos. Por que o senhor fala isso, pastor? Porque a base da minha ministração, restauração familiar do seminário, é o último versículo do Velho Testamento, Malaquias 4:6. Malaquias 3:10 todo mundo sabe de cor e salteado, né? Malaquias 4:6. E nos últimos dias Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Hoje o meu apelo aqui não vai ser para você converter a Jesus. Eu não tenho dúvida da salvação aqui. Hoje o meu apelo é para você se converter ao seu marido, se converter à sua esposa, se converter ao seu filho, se converter aos seus pais. Porque é isso que a palavra diz: e nos últimos dias Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Meu nome é Adriano Freitas de Almeida, nascido no dia 19 de outubro de 1978, na cidade de Goiás, interior de Goiás, a famosa Goiás Velho. Nasci às 10:30 da manhã. Contam os meus pais que com 3 meses de nascido eu tive uma infecção no ouvido, 15 dias de febre e choro sem cessar, até que os médicos de Goiás, uma cidade muito pequena, falou assim: olha, se em 2 horas vocês não estiverem em Goiânia, esse menino vai morrer. Eu tenho um tio ainda vivo, mas na época na ativa, hoje aposentado, delegado. Ele colocou meus pais numa viatura e comigo foi para Goiânia. Chegando na porta do pronto-socorro infantil, minha mãe disse que meu corpo desfaleceu. Fiquei todo pálido, com os lábios e os olhos roxos, e parei de chorar. Desce o meu pai e minha mãe correndo, grita uma enfermeira. E naquele momento que a enfermeira viu o meu estado, segundo meus pais, pega e sai correndo gritando o médico. Minha mãe, que tinha apenas 17 anos, ela casou com 16, teve o meu irmão. Com 17 me teve e com 19 a minha irmã. Minha mãe conta que ela abraçou meu pai com 23 anos, ela com 16, e falou assim: bem, perdemos o nosso menininho. Nesse momento, pastor Paulo, hoje eu entendo isso.
Deus estava vendo aquela história. Quando minha mãe falou isso, Ele levantou e falou assim: ainda não, mãe, ainda não, porque no dia 11 de janeiro de 2024, Ele vai estar numa cidade chamada Ivilema, Ele vai estar numa igreja chamada Brasil para Cristo, pregando a minha mensagem, pregando o evangelho de restauração. Enquanto Deus tiver uma obra na sua vida, você é imortal, você é intocável. Enquanto Deus tiver uma obra na sua vida, você é imortal. Conta os meus pais, e disse: eu já lembro, com 8 anos de nascido, depois de 10 dias de febre sem causa, me levaram para Araçatuba, São Paulo, cidade dos meus avós, de mãe. Depois de 10 dias de tratamento, de exames, descobriu que eu tinha reumatismo no sangue. Voltei para Goiás Velho, ainda morava lá, não morava em Goiânia, com 8 anos de nascido, com tratamento. Dos 8 aos 10 anos de nascido, toda semana eu tinha que fazer discipulado com a irmã Benza. Quem conhece a irmã Benza? Benzetacil. Eu, dos meus 8 aos 10 anos, eu tomei uma Benzetacil por semana. Todo domingo de manhã eu tomava uma Benzetacil. Quem aqui já tomou Benzetacil? Eu dou um livro meu para quem quiser sair daqui e tomar 2, uma do lado de cada poupança. Quem está falando com vocês é um homem que tem 19 cirurgias no corpo. Todas as cirurgias foram congênitas. Nunca sofri um acidente. Todas as cirurgias que eu passei foi de doenças do meu organismo. Só de hérnia e varicoceles eu operei 11 vezes. A minha virilha produz hérnia normalmente. Eu não preciso pegar peso. E das hérnias produziu varicoceles. Com 13 anos eu descobri que eu era estéril. E minha filha foi gerada no ventre da minha mulher. Por isso o nome dela é Isabela Vitória. Minha filha é fruto do milagre. Quem está falando com vocês é um homem que aos 30 anos de nascido perdeu o movimento dos braços. Eu fui acometido de uma doença, ela não é rara, mas ela é comum para quem faz esforço repetitivo, é um tipo de LER, chamado síndrome do túnel do carpo. É uma inflamação do pulso, de um anel que tem no pulso. O meu inflamou de uma vez só. Eu fiz a cirurgia da esquerda primeiro, porque eu sou esquerdo, precisava recuperar esse movimento primeiro. E um mês depois eu operei da direita. Foi 7 a 9 meses de reabilitação para recuperar o movimento dos braços e a força da mão. Metade da minha mão direita ela é dormente. Até hoje eu nunca recuperei. Ela é dormente. E a infecção do túnel foi tão grave que afetou inclusive um tendão meu debaixo do meu pé. E metade do meu peito de pé também é dormente, eu não sinto ele. Quem está falando com vocês é um homem fazendo um check-up no coração. O médico olhou assim, fazendo um ecocardiograma, é uma radiografia para ver as paredes e tecidos do coração. Uma ultrassonografia, perdão, não é uma rádio, é uma ultrassonografia. E após olhar assim, o médico falou assim: você tem dor no estômago? Eu falei assim: não tenho dor. Ele falou: mas eu tenho muita azia, queimação. Ele falou: você não tem uma pedra na vesícula, você tem um tijolo. E ela está se soltando. Se soltar vai destruir seu baço, pâncreas, é uma ida sem volta. Isso foi de manhã. À tarde eu fui no cirurgião geral, ele me internou e teve que tirar minha vesícula, as peças. Quem está falando com vocês é um homem que não tem vesícula. Quem está falando com vocês é um homem que na final da Copa do Mundo de 2022, no domingo, Argentina e França, eu estava no supermercado fazendo compra com a minha esposa, no Atacadão. Eu sofri o meu 4º infarto. Esse último infarto, eu desmaiei dentro do hospital, minha esposa, mas minha filha me levou e eu comecei a recobrar o ânimo. Minha filha sentou no meu peito e massageava, sentou na minha barriga, massageava meu peito, enquanto a minha esposa dava entrada para correr às pressas. Eu ando com um atestado e uns exames que se eu passar mal e me levar, se eu passar mal do coração e me levar no hospital, na hora tem que fazer cateterismo, porque eu tenho 2 doenças de nascença. A primeira doença que descobriram no coração chama repolarização cardíaca, falha de descarga elétrica do coração que faz a artéria fechar. E a segunda doença que eu tenho no coração chama doenças coronárias degenerativas. Eu tenho 4 artérias que elas estão necrosando e enrijecendo. E eu tenho que tomar todos os dias remédio para afinar o sangue e tomar também remédio para o coração para poder ele manter-se tranquilo por causa dessa doença. 5 centímetros de parede, eu não tenho 1 centavo de colesterol, não tenho diabetes, não tenho esteatose hepática, não tenho triglicérides.
mas a minha carótida direita, ela está fechando, já fechou 5 centímetros. Se aumentar, eu tenho que fazer uma angioplastia e colocar um stent. Quem está falando com vocês é um homem que em 2015, terminando um seminário de restauração familiar na cidade de Catalão, que fica a 308 quilômetros de Goiânia, eu senti um incômodo na clavícula, deu um carocinho pequeno. Segunda-feira voltei para Goiânia, terça-feira fui no médico que estava me incomodando, quarta-feira peguei o resultado dos exames. Quem está falando com você é um homem que tratou de 2015 a 2020 de leucemia, e da leucemia produziu linfoma de Hodgkin, de esclerose nodular de nível 2, que atacou todo o meu pulmão superior esquerdo e toda a minha clavícula esquerda. Se você chegar perto de mim, você vê o sinal cirúrgico para onde tirou o nódulo para fazer a biópsia. Quem está falando com vocês é um homem que tomou 16 sessões de quimioterapia no Hospital Araújo Jorge de Goiânia, aonde cada sessão durava 9 horas e meia. E eu tomei 37 sessões de radioterapia. Acredite, meu irmão, um dia eu já tive cabelo. Vocês estão me vendo andando todo torto, com uma bengala? Quem está falando com vocês é um homem que em setembro de 2022 levou 4 tombos na rua, andando sozinho, dava um choque na coluna e eu perdi o movimento das pernas. Morava em Tangará da Serra, eu sou formado em 2 áreas de engenharia de telecomunicação técnica, e estava lá fazendo um projeto para a Oi. A Oi me contratou para fazer uma gestão de 12 cidades de fibra ótica. E então, como na cidade de Tangará não tinha estrutura, eu precisava ir para Cuiabá, capital, fazer um PET-CT ou PET-scan. É uma tomografia de mais ou menos 6 horas, para ler o que estava acontecendo com a minha coluna. Após terminar os exames, o médico falou para mim: você tem uma doença de nascença, você nasceu sem cartilagem na sua lombar, aquele disco, aquele amortecedor da coluna. A minha lombar, a L3, L4, L5, L6 e a V1. A V1 é a que liga a última vértebra ao cóccix. Nasceu sem cartilagem. Quem está falando com vocês é um homem que tem 16 pinos e parafuso na coluna lombar e 6 coroas de osso. Quem está falando com vocês é um homem que toma 14 remédios todos os dias. 4 quando eu acordo, 6 antes e depois do almoço e 4 para dormir. Um dos remédios que eu tomo, eu ando com autorização, te mostro ali na minha bolsa, é morfina. Eu tomo Dimorf 10 miligramas. Pode pesquisar, ele é comprimido e você precisa, como eu vou muito em voos, o Lucas sabe aí, ó, a minha farmácia. Eu coloco tudo na sequência para não perder a conta. Quem está falando com vocês é um homem que perdeu a tireoide porque foi necrosada por causa da radioterapia. E eu tenho que tomar 2 remédios porque minha tireoide não resolve cirurgia, ela está toda necrosada. Eu tenho que tomar hormônio para memória, hormônio para vigor. Quem está falando com vocês é um homem que sente dor todos os dias na vida. Eu durmo e acordo com dores. Eu me apoio nisso aqui porque as dores são constantes. Mas aqui está um homem, pastor Paulo, pastora Cleonice, acertei? Aqui está um homem que aprendeu a amar a vida. Aqui está um homem que aprendeu a amar a família. E assim como Jesus abriu os olhos daquele homem, eu nunca pedi, pastor Paulo, demais pastores e obreiros, irmãos, então eu nunca pedi para Deus curar a leucemia. Mas eu perguntava para Deus o que a leucemia estava me curando como marido e como pai. Eu nunca pedi para Deus curar meu coração, mas eu perguntei para Deus o que Deus queria melhorar nos meus sentimentos, nas minhas relações, a cada infarto que eu sofri. E como eu disse no último infarto, minha filha sentada na minha barriga, massageando meu peito por causa da dor, minha filha falava assim: pai, o senhor é um leão, o senhor é um urso, o senhor ainda não vai morrer, o senhor tem que me levar no altar, o senhor disse que vai pregar no meu casamento, o senhor disse que vai entregar eu para o meu marido. Querido, a maior honra de um homem é eu ouvir um filho pedir: pai, não vá, não me deixe só. E eu naquele momento dele me falava: Senhor, me dê mais uns dias de vida, eu quero levar minha filha no altar, eu quero levar e ministrar, eu quero ser sogro do meu genro, eu quero ser avô dos meus netos. Mas eu não sei, querido, que dia que minha vida vai, porque quem sabe pode acontecer isso. Acho que deu problema aqui. Rapidinho eu passo. Quem sabe comigo, eu não sei o dia de amanhã, pode acontecer isso aqui, ó. Pode acontecer isso, eu não sei o dia de amanhã. Naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse:
Assim diz o Senhor. Ele vai te curar. Ora, jejua, canta louvores, que eu vou te curar. É isso que disse, meu irmão. O que está dizendo? Coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele vira o rosto para a parede e ora ao Senhor e diz: Senhor, eu fui um homem de coração reto, eu fui sincero de coração, e fiz o que e obedeci os seus mandamentos. Então, Senhor, ouve a oração do seu servo. Deus então fala com Isaías: volta lá e fala para ele. Deus ouviu sua oração e viu suas lágrimas. Vou te acrescentar 15 anos de vida. Nem nas crônicas de reis, nem nos reis fala que ele foi curado, mas que Deus deu 15 anos a mais para ele. Para que Deus deu 15 anos a mais para ele? Para ele colocar sua casa em ordem. Às vezes a gente pensa que a enfermidade está na carne, e às vezes está mesmo, mas é a oportunidade que Deus está dando para a gente olhar para a nossa família e colocar a casa em ordem. Porque a maior honra de um homem, a maior honra de uma mulher, é terminar a vida com a sua família. Eu tenho um sonho na vida e eu não vou ver esse sonho, mas eu creio que ele é real. É no dia que a minha filha me enterrar, ela poder escrever na lápide do meu túmulo: aqui vai o meu pai, um homem que terminou a vida casado com a minha mãe, pai da sua filha, sogro do seu genro, e se Deus permitir, avô dos meus netos. A maior honra de um homem, a maior oferta da vida de um homem, é chegar no fim da vida e ter as pessoas para sentar à mesa e comer o pão junto com você. A minha mensagem de oferta hoje, que não coloca o limite para viajar horas e horas de ônibus, de voo, com dores, mas eu vou além das minhas dores, porque eu sei o que Deus está produzindo em cada um que está aqui me ouvindo. Eu sei que Deus está virando uma chave em alguém aqui, pastor Paulo, que Deus está mexendo na estrutura familiar. Pessoas que chegaram aqui hoje, quem sabe pensando: é a última cartada, eu não largo por causa desse menino, mas eu não aguento mais, eu vou procurar o pastor, eu vou largar o ministério. Querido, console-se comigo. Não desista dos teus sonhos, não desista da tua família, não desista daquilo que Deus te entregou. É a família restaurada, é a oferta da vida, pois o seu casamento, a sua história não acabou. O que você está vivendo revela o momento, mas não define o futuro. O seu futuro está nas mãos daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que oferta podemos trazer ao Senhor hoje em favor da nossa casa? Que oferta nós podemos trazer hoje em favor da vida? Talvez você ora porque seu filho está rebelde, mas o coração dele está gritando pelo abraço de um pai. Talvez hoje, muito mais do que uma oração, a sua mulher está precisando dar a mão nos cabelos dela. Talvez hoje, muito mais do que uma oração, talvez o seu marido, minha irmã, está precisando de uma esposa que o escute e pare de ser agressiva quando ele chega dentro de casa, que só fala de problema, problema, problema. Talvez muito mais do que uma oração, os nossos filhos estão precisando de 5 minutos a mais de colo, de pai e de mãe, de conselhos para a vida. Talvez, às vezes, muito mais do que uma oração, a sua esposa está precisando que você pegue na mão dela e vá passear na praça, comer uma esfirra, olhar o canto dos pássaros. Talvez muito mais do que uma oração. Nós precisamos olhar para dentro da nossa casa e discernir como enxergamos a nossa família. Aqui está um homem que aprendeu a amar a vida. A cada momento que eu vivi, queridos, Deus me trazia para o ministério da família, e às vezes eu perguntava por que ou para que Deus. Deus hoje me fala que cada situação que Ele me fez passar me tornou uma pessoa melhor. Me tornou uma pessoa melhor. E eu quero, quem sabe, se um dia eu voltar aqui, se eu deixar um legado, voltar aqui com uma pregação melhor, voltar aqui com uma mensagem, com um conteúdo melhor para você. Porque, querido, eu não sei o meu dia de amanhã, mas hoje eu garanto para você,
Até onde eu puder provar para você, eu vou. Aonde eu não puder provar mais, consulta Deus, porque Ele não mente. Pastor Paulo, eu não sei até onde os corações receberam essa mensagem, mas eu confesso para o Senhor que eu entreguei o meu melhor aqui. Eu entreguei o meu melhor. Ontem eu estava numa igreja pregando para mais ou menos 30 e poucas pessoas, lá em Dourados. A intensidade foi a mesma, o vigor foi o mesmo. Chegamos meia-noite no hotel, cedinho viemos para cá de ônibus. Estou aqui agora, amanhã estarei com vocês. Sábado e domingo em Campo Grande, segunda-feira em Curitiba com o Cote, na EFOL 4 dias. Depois volto para casa. No outro final de semana agenda em Rondonópolis, Mato Grosso. Volto para casa. Depois outra agenda em Brasília, perto de Goiânia. Até junho eu tinha 4 finais de semana livre. Agora eu só tenho 3, porque hoje à tarde o pastor fechou um seminário para casais e família comigo, que era um final de semana de junho que eu tinha livre. Aqui está um homem que aprendeu a amar a vida. E sabe por quê? Eu aprendi a amar a vida, mesmo com tantas coisas que me pôs no chão. Como é que é o nome do senhor? Henrique, sabe por quê? Porque eu aprendi que o autor da vida me ama. Eu não preciso de mais nada, porque a vida vai te bater. Ninguém vai te bater tão forte quanto a vida. Ela vai te pôr de joelho, mas a questão não é o quanto você apanha e o quanto você fica de joelho, é a disposição de levantar e continuar, porque longa é a sua caminhada. Xaramanagai Ripolabasu declamas no Ribias Xaramagasu Ripolabas Ripolabasu Ribias Palabas. Nós somos assim, filhos de Deus. Vamos mudar essa geração. Vamos mostrar para eles que somos filhos de Deus, que casamento faz sentido, que família faz sentido, porque Ele hoje está convertendo o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Você sabe em que área Deus está tratando você hoje? Vamos mostrar para essa geração que nós somos homens de honra, homens que honram a palavra com a mulher. Em nome de Jesus, ame esse marido, querida. Ame essa esposa. Que vocês sejam marido de uma só mulher, esposa de um só marido, pais dos seus filhos e filhos dos seus pais. A promessa vai se cumprir, porque começa dentro de casa. Eu queria convidar você que gostaria de ofertar a sua vida pela sua família. Eu não vou chamar você para converter a Jesus. Eu não tenho dúvida da conversão a Cristo aqui. Eu quero te convidar para converter ao seu marido, que a Bíblia diz: converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E me perdoe, meu irmão, de vez em quando Deus faz isso comigo, eu não gosto. Mas Deus está trabalhando em pessoas aqui, principalmente moças feridas com o pai. Moças que o pai deixou, a mãe teve que criar sozinha. E dentro do seu coração você vive uma rejeição. Você se acha feia, você se acha incapaz. Deus está mandando eu dizer uma palavra para você que está me ouvindo e está passando por isso. Ele manda te dizer: pode uma mãe que amamenta abandonar o filho? Mesmo se essa abandonar, eu jamais te abandonarei, porque eu sou o pai do órfão e o marido da viúva. Tem pessoas que sofrerão perdas na vida, na pandemia, ou perdas trágicas, e aí a sua vida parou, a depressão te visitou, a insônia, a melancolia, a amargura, a crise de ansiedade. Mas hoje Deus está mandando te dizer: chegou o dia do recomeço na sua história. Não é o fim. O câncer não foi o fim para o Adriano, foi mais uma página virada e o começo de uma nova história. E quando eu olho para as minhas marcas, para as minhas cicatrizes, Deus manda eu olhar para o céu, porque o nosso céu tem uma cicatriz do nosso Cristo nas mãos e uma cicatriz do seu lado. E quando o céu mostra essa cicatriz, mostra que o meu Cristo venceu. E ele disse no seu Evangelho de João:
No mundo tereis aflições, mas não preocupeis, eu venci o mundo. E se ele venceu, eu também venci. Eu não sei quais são as marcas da sua vida, mas hoje essa marca vai te inspirar a ser uma pessoa melhor. Amém, igreja?